Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por que ir a Maria se poderíamos ir diretamente a Jesus? Essa é uma pergunta que certamente muita gente já lhe fez, não é mesmo? Mas essa pergunta essa pergunta já é errada por si mesma. Porque parece que uma coisa impede a outra. Ou seja, se você for a Maria, você não vai a Jesus. Ou se você vai a Jesus, você não vai a Maria. Uma pergunta, então, em si mesma dúbia, não é? Ela por si mesma já conduz ao erro. Portanto, devemos olhar por uma outra perspectiva. E qual é? Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. De fato, Jesus é o caminho, o único. Não existem outros caminhos. Ele é o único Senhor e Redentor, nosso, aquele que tem toda a prioridade da graça. Porém, Paulo também fala que a igreja é corpo de Cristo. E é precisamente porque é corpo de Cristo e o povo é um povo sacerdotal, ou seja, ele não é o povo sacerdotal, o povo de Deus, o novo povo de Deus, que é a igreja, é um povo sacerdotal não porque sejam sacerdotes como o Antigo Testamento, porque o único e verdadeiro sacerdote do Novo Testamento é Jesus, mas porque participam do sacerdócio de Jesus, ou seja, estão inseridos no seu corpo. Então, se a igreja é o corpo de Cristo, nós precisamos olhar para o corpo todo. Precisamos olhar, como diria Santo Agostinho, para o Christus totus, o Cristo todo. Então, quando eu busco a Virgem Maria ou um santo, se a Virgem Maria e um santo fazem parte da igreja, assim como o meu irmão de carne hoje vivo ao meu lado faz parte da igreja, então eu também estou buscando a Cristo. Não estou buscando precisamente a intercessão e a oração, vejam só, desse meu irmão, mas buscando a intercessão e a oração de Cristo através desse meu irmão, pelo primado da graça de Deus. Então vejam, e aí a gente precisa refletir sobre um outro ponto. Os santos não estão mortos. A Virgem Maria não está morta. Aqui é um ponto de divergência muito grande para nós. Os próprios evangélicos não compreendem isso. Alguns deles têm uma teoria da dormição, onde aqueles que morrem estão dormindo e que estão esperando a segunda volta de Cristo para ressuscitarem, né? Isso, obviamente, contradiz com aquela passagem que fala: ainda hoje, Jesus ao lado da cruz, do bom ladrão, diz: ainda hoje estará comigo no paraíso. Por outro lado, se eles morreram e estão em Cristo Jesus, estão participando da glória celeste, eles não estão mortos e participam da igreja gloriosa. Existe, portanto, uma intercomunhão entre o céu e a terra, entre a igreja militante aqui na terra e a igreja triunfante do céu. É por isso que no o credo apostólico, nós dizemos: cremos na comunhão dos santos, porque acreditamos que os santos comungam conosco das coisas santas. Não tem nada de espiritismo, nada de fé em reencarnação, nada disso. É a crença de que nós gozamos já dos bens eternos juntos com aqueles que nos precederam da fé. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, quando eu afirmo que creio na intercessão de Maria e peço a intercessão de Maria, o fundamento é esse: uma visão de igreja como corpo de Cristo. E a igreja sendo o corpo de Cristo, Cristo cabeça e corpo, ou seja, Cristo cabeça, o Senhor, e a igreja, o Cristo total, ele é o caminho para o Pai. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. A cabeça, é claro que é a fonte da vida do corpo, mas ela que direciona o corpo, mas precisa também do corpo, da igreja, como um instrumento necessário para a salvação. Vejam só, meus irmãos, minhas irmãs. Além disso, explicado isso, é necessário a gente aprofundar um pouco mais, dar um mergulho um pouco maior. A visão da grandiosidade de Deus e da majestade de Deus deve levar-nos a ter um coração humilde a pedir intercessão. Quando eu me arrogo o poder de diretamente ir a Deus, quem me garante que não há aí um fundo de arrogância, de soberba, de querer estar acima dos outros, de confiar nas minhas forças mais do que na graça de Deus? Dessa forma, quando nós pedimos a intercessão, nós estamos confiando naqueles que nos precederam no caminho da fé. Confiando naqueles que já estão assegurados na graça porque já gozam da Jerusalém celeste. Nós, de alguma forma, estamos seguindo um caminho de humildade, de reconhecer que nós, por nós mesmos, talvez não sejamos dignos da grandiosidade das graças que Deus derrama.
Ainda que nós queiramos colaborar, queremos contribuir, mas mesmo assim permanecemos indignos. De certa forma, esse caminho da intercessão à Virgem Maria é um caminho de humildade, de santidade, de fato. Então não existe, meus irmãos, minhas irmãs, contradição entre buscar e amar a Jesus como único Deus vivo e verdadeiro e amar os santos, especialmente a Virgem Maria, aquela que foi mais santa e conformou mais ainda o seu coração a Jesus. São Luís Maria Grignon vai dizer que é o caminho mais rápido, mais fácil, mais seguro para Deus, porque ela, humana como nós, sem o traço divino de Jesus, mas já alcançou aqui na terra o que Deus tem reservado para todos nós na vida eterna. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós.